O que você está olhando é considerado o lugar mais densamente povoado que já existiu. Em uma área de apenas 6,5 acres, ou 4 campos de futebol, dezenas de edifícios individuais se fundiram em um único organismo sólido que abriga lojas, restaurantes, igrejas, residências particulares e praticamente tudo que compõe uma cidade. Enquanto os apartamentos voltados para o exterior desfrutam da luz solar, a grande maioria está localizada dentro desse bloco e repleto de caminhos escuros. É um gigantesco labirinto urbano que atraiu todo tipo de pessoas com motivos reais para se esconderem. Esta é a cidade murada de Kovno. Para entender o quão incrivelmente apertada era a forma como as pessoas viviam aqui, vamos comparar esta cidade com outros lugares. Pegue o East Village na cidade de Nova York, localizada em Lower Manhattan. Há um pequeno parque no centro, mas fora isso, é um bairro bastante denso com casas históricas em fila e edifícios de apartamentos mais recentes. Com base nos censos dos Estados Unidos de 2010, pouco mais de 44 mil pessoas vivem lá. Isso resulta em uma densidade populacional significativamente maior do que toda a cidade de Nova York, e Nova York é a cidade mais densamente povoada nos Estados Unidos. De qualquer forma, este é um lugar denso, mas vamos compará-lo com a cidade murada de Kovno. Em 1987, uma pesquisa estimou que 33 mil pessoas viviam aqui. A densidade é simplesmente impressionante, e na realidade o número pode ter sido ainda maior, com algumas estimativas chegando a 50 mil pessoas. Talvez a coisa mais estranha sobre a cidade murada de Kovno seja o como abruptamente ela termina. Enquanto tudo está amontoado neste apertado bloco de prédios, atrás das paredes índimes da cidade, há edifícios relativamente espaçados e até mesmo um parque com campos esportivos. Então, por que tudo foi amontoado neste pequeno bloco? A resposta é que a cidade murada de Kovno não fazia parte do resto de Hong Kong, mas tinha seu próprio status legal. A cidade murada começou como nada mais do que um pequeno posto militar chinês com cerca de 10 guardas. Ela realmente começou a tomar forma mais de um século depois, quando o posto foi expandido pela construção de uma fortaleza maior. Ao mesmo tempo, o porto próximo de Cantão começou a ganhar importância. O chá chinês era uma mercadoria valiosa para os comerciantes britânicos, que o compravam em volumes impressionantes, permitindo a prosperidade dessa região. No entanto, a relação comercial era notavelmente desequilibrada. Enquanto os britânicos compravam grandes quantidades de chá, os chineses tinham pouca necessidade de produtos da Europa. Para melhorar esse balanço comercial, os britânicos começaram a importar ilegalmente ópio da Índia para a China. Esse esquema se mostrou eficaz, com o consumo generalizado da droga aumentando rapidamente. Isso levou a uma epidemia de vício que causou estragos na economia chinesa. Reconhecendo essa crise, o governo imperial tomou uma ação decisiva para interromper o comércio de ópio, mas essa medida levou a um conflito acirrado, que mais tarde ficou conhecido como a Primeira Guerra do Ópio entre a Grã-Bretanha e o Império Chinês. A Grã-Bretanha venceu a guerra e posteriormente ocupou Hong Kong em 1841. A cidade murada não foi afetada, pois estava localizada na ilha próxima, e como resultado dessa perda, o Império Chinês decidiu reforçar a fortaleza em Kovno construindo grandes muralhas ao redor dela, dando à área o nome duradouro de Cidade Murada de Kovno. No coração dessa fortaleza eles construíram um yamen, que é o principal escritório de administração deste posto avançado. As tensões entre a China e a Grã-Bretanha continuaram, levando finalmente à Segunda Guerra do Ópio em 1860. Como resultado, a península de Kovno também caiu nas mãos dos britânicos e a negociação da fronteira final ocorreu em 1898, resultando em um arrendamento de 99 anos dos novos territórios para a Grã-Bretanha. Esta é, resumidamente, a história de como Hong Kong se tornou uma colônia britânica como a comumente conhecida. Mas o que muitas vezes é esquecido é que a convenção incluiu uma exceção específica, a Cidade Murada de Kovno, que está localizada dentro dos novos territórios, um enclave chinês no meio de Hong Kong britânica. Conforme o tempo passava, tanto as administrações chinesas quanto britânicas mostraram pouco interesse na Cidade Murada, deixando-a à sua própria sorte. Os quartéis abandonados logo se tornaram moradias improvisadas para ocupantes ilegais que buscavam refúgio. E reconhecendo a necessidade de estruturas comunitárias, uma igreja protestante aproveitou a oportunidade para estabelecer um lar para idosos dentro do histórico yamen, mas a existência pacífica desse enclave foi quebrada em 1937, quando a guerra eclodiu entre o Japão e a China. A invasão em larga escala, iniciada pelo Japão, emergiu como conflito central no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, e em 1945
1942, o Japão assumiu o controle de vastas áreas do norte da China, além de deter várias enclaves costeiras, sendo uma delas Hong Kong, que eles utilizaram como uma base militar estratégica. Os japoneses expandiram o aeroporto local de Kai Tak e, para isso, precisaram de materiais de construção. Portanto, derrubaram as paredes da cidade murada de Kovrou, que estava localizada bem perto do aeroporto. O fim da Segunda Guerra Mundial viu Hong Kong retornar ao controle britânico. Ao mesmo tempo, a recém-fundada República Popular da China em 1949 reafirmou seus direitos sobre a cidade murada de Kovrou. No entanto, na prática, nem os chineses, nem os britânicos tomaram controle dessa área, e com uma enorme onda de refugiados após a Guerra Civil Chinesa, a necessidade de espaços baratos para morar em Hong Kong era imensa. E assim, nas décadas que se seguiram, um labirinto de prédios cresceu cada vez mais alto e denso. Casas simples tornaram-se edifícios de vários andares, que se tornaram arranha-céus de 14 andares. As ruas iluminadas pelo sol se transformaram em caminhos escuros, até que eventualmente essas ruas foram completamente bloqueadas da luz solar. Dentro dos limites da cidade murada, as leis de Hong Kong não eram aplicadas. Qualquer construção dentro da cidade prosseguia sem seguir nenhum código de construção, com uma única exceção. Devido à proximidade da cidade com o aeroporto Kai Tak, um rigoroso limite de altura de 14 andares era imposto. A cidade murada de Kovrou estava localizada bem ao longo da rota de entrada para o aeroporto. Pousos em Kai Tak eram únicos, com os pilotos navegando pelo terreno montanhoso de Hong Kong e voando incrivelmente perto da cidade murada durante a aproximação final. Os apartamentos mais caros eram aqueles voltados para o exterior, seguidos pelos que ficavam próximos ao pátio interno. Essas unidades ofereciam a preciosidade da luz solar e do ar fresco. Você poderia adicionar uma varanda gradeada ao seu apartamento, expandindo inteligentemente seu espaço habitacional, mas a maioria das unidades estava localizada no interior, em condições extremamente insalubres. Este é o projeto de um edifício típico dentro da cidade. Sem janelas, as pessoas aqui eram completamente dependentes da luz elétrica. Também não havia sistema de gestão de resíduos, o que levou a uma qualidade do ar catastrófica. Frequentemente, o lixo era simplesmente jogado em um dos telhados da cidade ou lançado em uma das aberturas entre os prédios. Disse que o ar era constantemente abafado e poluído pelas muitas fábricas que operavam dentro da cidade. Quanto à água potável, apenas 6 estações oficiais de água atendiam a cidade inteira, o que significa que os moradores muitas vezes tinham que carregar água por longas distâncias. Em termos de eletricidade, poucos pagavam pelo serviço. Em vez disso, a maioria dos moradores optava por se conectar ilegalmente a cabos externos, percorrendo o intrincado labirinto de passagens estreitas da cidade. Essas duras condições de vida atraíram não apenas aqueles que buscavam um lugar barato para viver, mas também aqueles que viam potencial para oportunidades de negócios únicas dentro de seus confins caóticos. A cidade murada tornou-se um ponto popular para dentistas. Muitos deles obtiveram suas qualificações da China continental, mas suas licenças não eram reconhecidas na Hong Kong governada pelos britânicos. Isso os impedia de exercer legalmente em outras partes da cidade. A ausência de supervisão regulatória também permitiu que vários workshops, como os especializados em fabricação de metal, prosperassem dentro da cidade. E nas cozinhas, eram vendidos alimentos populares que eram proibidos no restante de Hong Kong, como carne de cachorro. Em geral, a produção de alimentos era um negócio comum dentro da cidade, apesar das condições completamente insalubres. Disse até que muitas das iguarias processadas aqui durante o dia acabavam nos pratos de restaurantes caros em Hong Kong à noite. Enquanto esse tipo de comércio dentro da cidade murada beirava a ilegalidade, outros mergulhavam diretamente no reino das atividades criminosas graves. Só porque esta cidade está livre das leis de Hong Kong, não significa que seja um espaço sem ordem. Estruturas de poder ainda existem, como as tríades, notórias gangues criminosas, controlando a cidade. Embora as empresas não pagassem impostos, muitas delas eram forçadas a pagar dinheiro de proteção a esses grupos, e as próprias tríades se envolviam em negócios ilegais, como prostituição, casas de ópio e, nos últimos anos, tráfico de heroína. As autoridades de Hong Kong se encontraram em uma posição difícil, não querendo deixar o problema crescente de dependência sair do controle. Uma presença policial permanente dentro da cidade seria uma afronta à China, que ainda reivindica o território como seu próprio. Portanto, em meados da década de 70, as autoridades decidiram realizar muitas operações isoladas, com policiais invadindo a cidade por curtos períodos de tempo, prendendo criminosos, confiscando drogas e depois partindo novamente. Além disso, várias organizações de ajuda privada se estabeleceram na cidade, operando uma creche, bem como um centro de juventude missionário cristão que oferecia ajuda para combater a dependência. O Yamen histórico, no meio da cidade, tornou-se um local social popular, sediando eventos públicos para os moradores
moradores da cidade. Embora a situação na cidade tenha melhorado em parte, foram novamente razões geopolíticas que acabaram por inaugurar o capítulo final da cidade. Seu status legal foi resultado do arrendamento de 99 anos dos territórios vizinhos, e é exatamente essa contagem regressiva que estava chegando ao fim. Em 1984, após anos de negociações, a Grã-Bretanha e a China concordaram em devolver toda Hong Kong à China. Essa transferência estava programada para ocorrer em 1997, mas o avanço nas negociações também resolveu a disputa em relação à cidade murada de Kovno. Apesar da resistência massiva dos moradores da cidade, os dois governos decidiram em conjunto da situação social. O risco de incêndio e o medo de colapso de qualquer um dos prédios justificariam a evacuação completa e a demolição da cidade. Com o início da demolição em 1993, a cidade murada de Kovno chegou ao fim, mas à medida que a cidade desaparece na memória, duas ideias diametralmente opostas de sua existência surgem. A imagem distópica da cidade inspirou uma grande quantidade de representações fictícias no cinema e na arte, muitas vezes retratando a cidade murada de Kovno como um viveiro futurista de crime e corrupção. No entanto, o que se perde aqui é que esta cidade também era uma comunidade vibrante e unida. Por mais caótica que a cidade possa parecer do lado de fora, na verdade, havia muita ordem, e a noção de completo caos é simplesmente equivocada. Você poderia enviar uma carta para alguém que morava dentro da cidade, e apesar do aparente caos, ela chegaria perfeitamente. As pessoas vieram para cá sem nada. Em seguida, criaram filhos, estabeleceram negócios e tiveram que se auto-organizar nos aspectos da vida da cidade que a falta de governo havia deixado de fora. Para muitos, a cidade murada de Kovno é um símbolo de Hong Kong, mostrando que pessoas trabalhadoras foram capazes de criar uma comunidade mesmo em condições difíceis. Hoje, ao lado da cidade murada, há um parque, onde restos da cidade histórica podem ser encontrados em vários lugares, como o edifício histórico do Yamen que ainda está de pé, bem como um pequeno modelo que lembra o monólito urbano que já existiu aqui. É fácil demonizar e é igualmente fácil romantizar um lugar como este. No final, a resposta pode estar em algum lugar do meio termo. A história da cidade murada de Kovno é uma que eu quero contar há muito tempo, porque é uma história que explora as interseções da arquitetura, história e cultura. Olhar para as mudanças de lugares urbanos ao longo das décadas, na minha opinião, pode ser incrivelmente esclarecedor para entender o mundo em que vivemos. Um dos meus próximos vídeos e que vai explorar exatamente essas interseções vai ser sobre a construção das Torres Gêmeas originais, no qual eu vou explicar como esses prédios mudaram completamente a forma como os arranha-céus são construídos. Espero que tenha gostado desse vídeo intrigante. Se você curtiu e ficou fascinado com essa história, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no nosso canal para acompanhar mais conteúdos incríveis como esse e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum próximo vídeo. Se você tiver alguma teoria ou se tiver alguma pergunta, deixe nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir a sua opinião. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo cheio de mistérios e curiosidades históricas. Um grande abraço.